Nós estamos conversando esses dias e vamos até o final do mês falando um pouquinho sobre a família, a sua família, a minha família, a família de Cristo, com o povo reunido. E eu queria nesta noite lhe pedir um pouquinho de liberdade para compartilhar um pouquinho. Talvez você já tenha esboçado, até porque no nosso boletim já está ali o roteiro das nossas programações dessa semana, que estamos iniciando, e nós vamos falar um pouquinho desse roteiro na mensagem de hoje. Então, se você faz parte de um grupo, ou se você gosta de fazer anotações, já tem os pontos aí, então nós não vamos colocar nada, vamos deixar só essa imagem, e você pode anotar no roteiro aí, fica mais fácil, você pode reservá-lo, de algumas colocações que nós estaremos dando à igreja. Nós temos ouvido aqui, e creio nisso, que a família é um projeto de Deus. Você acredita nisso? Amém? Acredita nisso ou não? Amém? Amém. Eu também acredito nisso. Que família é um projeto de Deus. Mas mais do que família ser projeto de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, exatamente no versículo 19, se você quiser anotar só, não é o texto base ainda, vai falar um pouquinho sobre nós sermos co-parceiros e ali juntos da família de Deus. E quando eu fui indagar um pouquinho sobre esse texto de sermos da família de Deus, a proposta do contexto não é que nós somos da família, agora Deus tem família, é que Deus já tinha uma família e agora nós somamos a família de Deus. E aí vem uma proposta muito interessante que eu queria desenvolver com os irmãos nesse momento introdutório, é que o próprio Deus é família, a Trindade é uma família. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando ele vai fazer o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Já no capítulo 2, quando ele vai fazer a mulher, ele olha para o homem e diz, capítulo 2, versículo 8, não é bom que o homem esteja só, porque eu não estou só, eu vou fazer-lhe uma auxiliadora. E aí então que nós temos a criação da mulher. E é interessante que no capítulo 2, versículo 21, ele deixa de repente Adão com sono, e ao estar com sono, no versículo 22 ele forma a mulher, e no versículo 23 ele dá a máxima de por que a mulher está na vida de um homem, e ele diz, agora Adão, esse é osso dos teus ossos e carne da tua carne. A família começou em Adão também. E aí nós temos todo o projeto de Deus, que de certa forma, biblicamente falando, ele passa pela família, não tem como. Até porque o pressuposto de família nasceu no coração do próprio Deus, e ele é um ser familiar e relacional, começou assim com a gente. E até nós ouvimos e cantamos várias vezes, o Espírito Santo, quando a gente vai lembrar lá do livro de Joel, e quando a gente lembra dessa expressão de Joel, quando ele vai profetizar a descida do Espírito Santo, o profeta fala de quem? Vocês lembram disso? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 8. Acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A palavra de Deus está dizendo, nesse texto em especial, que Deus, a partir do teu Espírito Santo, vai entrar na vida dos nossos familiares. A salvação é individual, isso é fato. Mas o projeto de Deus é para mim e para a sua família como um todo. Não é só para você como indivíduo, começa ali. E você vai ver lá em Malaquias também, capítulo 4, versículo 6, quando ele vai falar do sol da justiça, e ele vai dizer uma expressão muito linda. O sol da justiça vai vir, menciona Elias também, o profeta, e depois ele vai mencionar que, ao vir, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos aos pais. Família, de novo. Mas não somente no mover, ou não somente nessa expressão, mas a própria fé que temos no Senhor tem a ver com a família. Não dá para você, de repente, ser alguém cristão aqui e a sua família não ser igual. Você tem sérios problemas se isso acontece na sua vida. Por isso eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ver que esse texto, ele traz uma conexão entre a fé e a família. E aqui não estou dizendo de religião, estou dizendo de fé, de você crer em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e a conexão com a sua família. O que isso tem a ver?
por que isso precisa ser extremamente ligado. 1 Timóteo capítulo 5. Eu quero ler, atente a sua Bíblia, risque ali, agregue alguns comentários sobre ele, do que Deus, o Espírito Santo te falar, mas por favor não deixe de marcar esse texto. O texto diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, talvez na sua linguagem está cuidado dos seus parentes, mas o texto que eu estou lendo, cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a sua fé, e é pior do que o descrente. Eu vou repetir para talvez você memorizar. Ora, se alguém tem cuidado, não tem cuidado dos seus, inclusive os da sua própria casa, tem negado a sua fé, e é pior do que um descrente. Esse texto, mais uma vez, fala que é extremamente ligado à fé com a família. Já nasceu, partiu do pressuposto do próprio Deus, e ele vem trazendo, e aqui Paulo vai falar a Timóteo essa expressão de que há uma ligação, há uma codependência entre fé e a família. Só que ele vai dizer que se você não cuida da sua família, você está negando a sua fé. Até aí tudo bem, Paulo não teria sido tão duro. Mas ele diz assim para nós, se você está negando a sua fé, ao ponto de você deixar a família de lado, você está sendo considerado pior, não só um descrente, pior do que um descrente. E aí eu queria desafiar você, porque descrente ou incrédulo, talvez na sua versão, quando ele diz pior, ele está dizendo, você é igual a um ser humano da pior espécie que possa existir. Porque não dá para a gente achar alguém pior que o incrédulo. Para a gente é incrédulo e crente. Agora, pior que incrédulo é pesado. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que de fato e de verdade, a gente precisa olhar para a nossa fé e ao mesmo tempo olhar para a nossa família. Olhar para a nossa família e ao mesmo tempo olhar para a nossa fé. As duas coisas precisam ser ligadas, precisam andar juntos, precisam ser alinhadas no mesmo discurso ou na mesma atitude, como você quiser. Porém, o que a gente tem visto é que a gente não tem se preocupado muito com isso. E eu queria lhe desafiar da seguinte ideia: a família é muito importante para duas partes. Vou colocar duas partes para não errar no nome. Primeiro, para a primeira parte, Deus. A família é muito importante para Deus. Já fizemos aqui algumas considerações a despeito disso, e eu queria colocar outras aqui para você entender, porque quando Deus pensa em abençoar, Ele não abençoa um indivíduo. Até porque você olhando lá a família de Noé, quem que entrou na arca? Noé e a sua família. Gênesis capítulo 7, não deixou a família de lado, pelo contrário, quando Deus chama Abraão no capítulo número 12, Ele diz, sobre você vá, deixa tua parentela, etc e tal, porém, no finalzinho, exatamente no versículo 3, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias, família de novo, projeto de Deus para abençoar. Quando a gente olha lá no livro de Jó, no capítulo 19, quando a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída, quem é salvo? Ló e a sua família. Se você quiser puxar para o Novo Testamento, Jesus está passeando numa das suas caminhadas ali, muita gente ao lado, e um rapaz, um menininho sobe, um homem mais pequeno, sobe numa árvore para ver. Quem é esse homem? Zaqueu. E de repente Jesus diz para Zaqueu, ali no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, hoje, quando ele vai na casa de Zaqueu comer com ele, lanchar, tomar uma janta maravilhosa, e Jesus diz para ele, hoje houve salvação para a tua vida? Não, hoje houve salvação para quem? Para a tua casa, para a tua família. O próprio Jesus compartilhava dessa mesma proposta do próprio Deus. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 11, versículo 11 até o versículo 1 até o versículo 18, quando tem aquela visão de Pedro com Cornélio.
E aí, exatamente no versículo 14, o anjo diz para Cornélio sobre Pedro, e ele diz: as palavras que ele vai lhe dizer salvarão tanto a ti quanto a tua família. De novo, sem saber, sem ouvir, só por estar, só por fazer parte de Cornélio. E você vai ver também mais para frente, livro de Atos capítulo 16, quando Paulo vai até conversar, ele vai batizar, e ele de repente chega e batiza a Lídia, e depois, naquele outro evento, ele batiza o carcereiro, e não somente Lídia, mas a sua família também é chamada, não somente o carcereiro, mas ele diz exatamente no capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa, tua família de novo. A salvação de fato ela é individual, mas o plano é familiar. E a gente também, além dessas propostas de bênção, nós estamos cheios de mandamentos para a família. Se Deus não se preocupasse com isso, Ele não dava algumas linhas que nós precisássemos ficar próximos ali, para a gente não cair nem para lá nem para cá, e Ele sugeriu vários mandamentos para mim e para você, desde o Antigo como do Novo Testamento. Você tem palavras exatamente bem interessantes, vou trazer apenas do Novo, de Efésios, ali no capítulo 5 e no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a esposa, como tratar a mulher, como tratar seu marido, o marido, como tratar a sua esposa. Ele vai falar também no capítulo 6 de Efésios, versículo 1 até o versículo 3, com relação aos filhos, honra o teu pai e a tua mãe, família. E mais para frente ele vai falar para os filhos, para os pais, melhor dizendo, cuidado com seus filhos, não levai seus filhos à ira, família, dando algumas dicas para nós, como nós podemos viver esse projeto que é dele, que é de Deus. Até é interessante que quando a gente olha para a família, a bênção é diferente, para todos, até no Antigo Testamento, nas leis, e agora corroborada por Jesus, quando ele vai falar, inclusive em Efésios, exatamente no capítulo 6, versículo 3, quando ele vai falar, se você, filho, honra o teu pai e tua mãe, você terá longevidade. As outras bênçãos, ou as outras obrigatoriedades com relação à lei, não dão esse tipo de bênção. É só, não adulterarás, não fará isso, não fará aquilo, ou algo assim. Mas quando ele fala, honra o pai e a mãe, ele diz, porque isso aqui vai te dar longevidade. Até a bênção, quando se tratado de família, é diferente. Por outro lado também, até a maldição, ou o problema que a gente traz com a família também é diferente. Você pode observar lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 20, o que amaldiçoar o pai e a mãe, apagar-se-á como uma lâmpada em meio à escuridão. Ou seja, quando você mais precisar, se você está amaldiçoando os seus pais, mais precisar, vai se apagar. E não é uma lâmpada que apagará quando você estiver na luz e não vai ter como ir à escuridão. Não, é na escuridão. Se você puder voltar também no texto, Levíticos capítulo 20, quando o homem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, a proposta do texto, da lei, é o quê? Morte para os filhos. Imagina se essa lei hoje fosse para os tempos atuais. Quantos filhos morreriam? Porque dos lábios amaldiçoam seus pais com palavras torpes, desagradáveis, palavras que não se diz para ninguém, muito menos para quem tirou do próprio ventre, está aqui. Eu uma vez ouvi e fiquei muito triste, e eu li esse texto para essa pessoa, quando ela conversando com a mãe e com o pai, perto de mim, estava com a mãe perto de mim, e ela disse para a mãe, cala a tua boca, mãe. Me subiu um sangue carnal. Aí o Espírito Santo já fez acalmar um pouquinho, porque se fosse... vocês entenderam, né? Mãe, cala a tua boca que você não entende nada. E aí, filhão? Já saiu da tua boca isso? Se fosse por Levítico, tu estava na roça. Graças a Deus nós estamos lá. Mas Satanás não está nem aí com lei. Ele pega isso, esse é o problema. E aí eu queria te desafiar que além da família de Deus ser um projeto, Deus, por causa dessas leis, dessas coisas todas, Ele tem a intenção de proteger a família. Não é de aniquilar, pelo contrário, de fazer com que ela vá cada dia mais prevalecer.
E o cuidado de Deus com essas coisas, com essas situações, elas são tão interessantes que até o relacionamento entre marido e mulher no casamento, Deus dá um conselho. Você encontra lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, quando de repente há um diálogo ali sobre deixar de ter relações. Me permitam ser bem claro, o texto mas me permitam ser mais claro ainda, porque a palavra ali é essa. Quando você deixar de ter relações sexuais com seu esposo ou esposa, marido ali, que seja pouco tempo e que seja para oração. E ele termina dizendo, a fim de que Satanás não vos tente por causa da nossa falta de domínio próprio. Até nessa questão Deus se preocupa. Cuidado, meus queridos, cuidado com essa situação, relação sexual entre o marido e a mulher mesmo, não fiquem tanto, e ele está dizendo disso um pouquinho antes, o cuidado, o corpo do homem é da mulher, a mulher é do homem, ele vai tratando sobre esses detalhes, e ele coloca muito claro essa ligação, essa preocupação, porque se você fizer isso, tenha cuidado, você está dando legalidade para Satanás, porque ele está atento, ele pode te pegar nessa. E lá no Antigo Testamento você tem Malaquias, quando você vê o povo falando, cobrindo aos altares de choro e tal, de repente Deus numa indagação muito brava diz para eles no capítulo de número 2, versículo 13, e exatamente no 14, essa frase para eles, por que vocês estão fazendo isso comigo, se nem fiel a mulher que conheceram na mocidade vocês são? Está dizendo, por que vocês não olham para a família de vocês, antes de vocês virem aqui falar comigo? Em outras palavras, na linguagem de um pensador, por que vocês, antes de serem fiéis a quem vocês não vê, não sejam fiéis a quem você vê, que é a mulher da tua mocidade? Só que por outro lado, o outro personagem que acha que a família é muito importante também é Satanás. Ele acredita muito que a família é importante. Por isso que ele usa todas as armas possíveis para destruir a família. Porque ele entende que essa estrutura familiar, a célula máter, toda essa proposta que a família nos dá, Satanás não gosta, não quer e vai fazer de tudo para destruir. Quando a gente olha ao ponto de no início, a primeira família constituída, Satanás já começou trazendo conflito. E eu pergunto para os irmãos, só para a gente tentar teologizar um pouquinho o cérebro espiritual aí, você acha que se tivesse Adão e Eva juntos, que foram criados para estarem juntos, a serpente tinha seduzido a mulher? Só para você teologizar, não estou dizendo que teria ou não teria, mas só para você pensar, cadê o homem? E para você, homem, pai, marido, sacerdote do lar, você lembra quando Deus chegou no jardim do Éden, e ele perguntou o nome, ele perguntou, qual o nome? Adão, onde está? Depois ele perguntou o quê? Eva, onde está? Ele fez isso? Ele só perguntou para Adão, onde você está, homem? Mas Satanás sabia e começou a fazer bagunça na família. E ele não se contentou apenas com Adão e Eva, ele foi para Caim e Abel. Já que eu não posso destruir os dois, tanto sair os dois juntos, poderia ter ficado um, mas saiu os dois, fruto, Caim e Abel, vou destruir de novo. Ele entrou a partir dos filhos. E você vai observando toda essa narrativa, todas essas propostas, e Satanás sempre querendo aposto para acabar com a gente, quanto casal. E hoje, quantos casamentos estão sendo destruídos? Fala a verdade, quantos vocês conhecem que tiveram seus casamentos destruídos? Quantos divórcios aumentando, infelizmente? Trouxe uma estatística muito básica e simples. Em 2011, o aumento de divórcio foi de 48% relacionado a 2010. Você acredita nisso? Até, infelizmente, eles dizem que a família é uma instituição falida. Satanás entra e ataca todos os aspectos, quer sejam morais, espirituais, emocionais, físicos, psicológicos. E o que a gente tem visto é que aquele plano de Satanás contra o ladrão, em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para roubar, matar e destruir. Eu creio que o primeiro foco de Satanás, quando você se junta a alguém quanto família, ele fala, agora o meu foco é a tua família. Eu vou roubar, eu vou matar e eu vou lhe destruir quanto família. Portanto, a gente precisa, meus queridos,
entender. E aí a palavra que eu queria desafiar os irmãos em 3 ideias muito simples é: você tem cuidado da sua família? Você acha que você cuida da sua família? Dos teus filhos, da tua esposa, esposa do teu esposo, dos teus filhos, dos teus entes, você cuida deles? Ou você está ausente deles, ao ponto de eu poder, pelo texto de 1 Timóteo 5,8, dizer para você, você está negando a fé? Como é que tem sido? Eu quero lhe compartilhar alguns, e o primeiro está no nosso roteiro. Ele diz o seguinte: como que eu posso cuidar da minha família? A primeira ideia que eu quero lhe dar é: não perdendo os valores familiares. Não perdendo os valores familiares. O livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, vai nos trazer o texto de que naquela época, as pessoas, eles faziam porque não tinham rei e não tinham conselheiros tão próximos. O texto é muito claro, ele diz assim: cada um fazia com o que lhe parecia bem. Numa expressão da linguagem de hoje, ele diz assim: cada um fazia como lhe parecia agradável ao coração. Se eu pudesse usar uma expressão de jovem, Tiago, eu diria: cada um fazia o que está na teia. Só isso. Ninguém pensava em mais nada, porque eles não tinham uma referência, eles não tinham mais valores, eles não tinham um rei, eles não tinham alguém onde eles poderiam olhar e falar: poxa, eu preciso seguir a minha vida a partir dali, eu preciso ser norteado ali. Infelizmente hoje, por tantos valores que foram impregnados na nossa família, nós estamos perdendo os valores. E eu queria lhe chamar a atenção para algum desses valores de referência que a Bíblia nos traz há muitos anos e não vai deixar de ser. E o primeiro valor que eu queria que você guardasse é: Deus é quem construiu a família, quem instituiu a família, não foi ninguém além de Deus. E esse fato é extremamente importante por um simples detalhe. Você já ouviu a frase: o homem nasce, cresce, fica bobo e casa? Já ouviu isso? Isso é o quê? Banalização do casamento. Não poderia ser: o homem nasce, cresce, encontra maturidade e alguém que vai cuidar dele o resto da vida e casa. Não, ele fica bobo. Ou seja, todos vocês que casaram são bobos. Esse é o conceito do valor do casamento. E não somente isso, mas a gente começa a perceber que hoje as pessoas estão colocando na internet e falando na internet sobre casamento e casamento. Ah, não dá certo. Ah, eu não gosto de casar. Ah, não funciona daqui, não funciona dali. Todo mundo quer ter a sua verdade a despeito do casamento, mas ninguém tem o direito, porque quem fez o casamento foi Deus. E essa verdade, ela é inegociável. É Deus, foi Ele que instituiu, foi Ele que disse: essa é ossos dos teus ossos e carne da tua carne, agora você é uma família. Não é quando tem filha, quando você se une a alguém, você é uma família. E aí hoje nós, infelizmente, esse primeiro valor nós estamos perdendo. As pessoas estão desvalorizando o casamento, estão dando o casamento sem motivo, desrespeitando o casamento. Mas Deus tem projeto, e o projeto de Deus para mim e para você chama-se casamento. E a gente precisa não abrir mão, não podemos, de que Deus é quem criou o casamento. A segunda que eu queria que você guardasse, segundo valor, que eu e você temos que ter quanto casamento, família cristã: compromisso de transmitir a educação cristã aos nossos filhos. Meu irmão, sinto muito te dizer, isso você não pode abrir mão, isso você não pode negar. Até porque lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7, a palavra era a seguinte: ensina aos teus filhos, inculca aos teus filhos, persistentemente fale aos teus filhos, caminhando, deitando, levantando, em casa, em qualquer lugar. A obrigação era que as pessoas transmitissem para os seus filhos a palavra. E como até uma criança orou aqui, maravilhosamente, dizendo: obrigado por essas crianças, obrigado pelos pais que trouxeram-as aqui, que elas possam aprender para quando ficarem um pouco maior, não se desviem delas, não se desviem do caminho, melhor. Isso é Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele for um pouco mais velho, o que vai acontecer? Não se desviará dele.
É compromisso meu, é compromisso seu, a gente educar a criança nesses valores. E eu queria te chamar a atenção, infelizmente, algumas pessoas estão perdendo, por exemplo, valores espirituais. Quanto Deus, seu filho sabe quem é Deus? Sentido da vida, seu filho sabe o que é sentido da vida, que Jesus é a fonte, a raiz. Fé, amor, perdão, seu filho sabe pedir perdão, sabe perdoar, sabe o que é isso. Gratidão, seu filho sabe o que é isso. E exercícios espirituais, como oração, leitura da Bíblia, seu filho sabe o que é isso. Tem duas formas dele saber. Primeiro, você ensinando, incomodando, enchendo o seu filho. E a segunda, é você fazendo isso junto dele. Ele olhando para você e te vendo como exemplo. E aí a pergunta é, teu filho tem te visto assim? Talvez não só valores espirituais são importantes, como valores humanos. A gente precisa ensinar porque o pressuposto de tudo isso que a gente tem está aqui, ó. Como por exemplo, respeito à vida. Seu filho respeita a vida. Justiça, tolerância, disciplina, humildade, integridade, benevolência, honestidade, irmandade, verdade, lealdade, como você quiser pensar, como você acha? Meu pai me dizia muito no Salmo de número 15, versículo 4, que a nossa palavra, ela é extremamente importante, melhor do que qualquer coisa. Tinha até um ditado antigo, o pessoal falava, o negócio é feito na língua, é isso que diz? Na boca, no lábio, coisa assim. E o Salmo de número 15, versículo 4, exatamente vai dizer, se você jurar, numa expressão mais leve, se você falar com a tua palavra, e vai ser juramento com alguém, mesmo que tenha dano, mesmo que haja prejuízo, cumpra, porque é a tua palavra. Meu pai me ensinou isso. Às vezes as pessoas ao meu redor, inclusive minha esposa em alguns momentos, elas não concordam, ou não entendem muito algumas coisas, mas eu prefiro fazer isso, porque meu pai me ensinou. A terceira, não perder a ordem dos fatores. Terceiro valor que é importante você nunca perder é a ordem dos fatores. E eu queria de forma muito simples e rápida aqui dizer as ordens. Primeiro, Deus precisa vir antes das pessoas. Não importa quem são as pessoas, Deus precisa vir antes. Até porque a palavra dele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Semelhante a isso, amarás o teu próximo, ele vem depois. E quanto a isso, quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós vamos amar a família e os nossos relacionamentos. O relacionamento com Deus vai cimentar os outros relacionamentos. E a ausência do relacionamento com Deus vai deixar como areia movediça os outros relacionamentos. Então, Deus precisa vir em primeiro lugar. Fator, claro, prioridade, primeiro é Deus. Segundo, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Vou repetir, o cônjuge precisa sempre vir antes dos filhos. Talvez essa palavra ou essa expressão, ela acaba por causa do tempo que nós estamos vivendo, trazendo um pouco de desconforto. Eu já ouvi várias pessoas falarem assim, a minha vida são meus filhos. Não estou dizendo que você está errado ou não, mas eu queria lhe incomodar sobre isso. Quem é o mais importante para você? Seu esposo ou seus filhos? Sua esposa ou seus filhos? Não importa se você tem 2, 3 filhos, não importa o que é, a lei de princípios é, meu cônjuge, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E faz uma análise rapidinho, abre aspas, muitos do que já, pelo menos comigo, inverteram essa ordem e idolatraram, a palavra é exatamente essa, os seus filhos em detrimento até aos outros, inclusive ao seu cônjuge, não tiveram continuidade agradável como família. Não tiveram relacionamento agradável quanto família. Porque filho é filho, cônjuge é cônjuge. Talvez você possa dizer para mim, Isaías, mas é que meu cônjuge não me trata bem, então o problema não é a prioridade, o problema é você se relacionar melhor com o seu cônjuge. Não arrume desculpa. A prioridade são o cônjuge. A terceira, os filhos precisam vir sempre antes dos amigos. Não é amigo ou outra coisa mais que vai tomar, pelo contrário, os filhos, aí sim, agora é o lugar dos filhos. E o tempo, a qualidade, questão de prioridade tem que sempre ser levada em conta. Uma vez eu ouvi uma criança contando, um pai contando que uma criança falou para ele assim, que ele chegou em casa
E o filho catou as moedinhas, chegou: pai, quanto o senhor ganha? Tanto. Ele foi lá: pai, quantos dias o senhor trabalha? Tanto. Voltou. Ele chegou com um dinheirinho da mesada: pai, está aqui. O que é isso, filha? Eu queria comprar um pouquinho do seu tempo para que o senhor fique comigo. Quarta e última dessa: pessoas precisam sempre vir antes das coisas. Família, os seus filhos, as pessoas que estão ao teu redor precisam sempre vir antes das coisas. E infelizmente eu conheço algumas, e por causa da nossa sociedade materialista, que aprendeu a usar as pessoas e amar as coisas, e não era assim. E ao ponto de terem zelo com o carro. Eu já vi uma vez uma pessoa: eu gosto muito de carro, mantenho meu carro limpo, mas falo: Senhor, me ajude. Tem gente que às vezes chega no meu carro, é tudo sujo, tudo sujão, e pisa toda aquela doideira. Eu olho assim e falo: Jesus, o Senhor está trabalhando em mim, obrigado por trabalhar em mim. Mas eu fico em silêncio, aprendi, não falo mais nada. E uma vez chegou uma criança, entrou no carro, eu estava no carro nesse dia, ela entrou, pisou no banco, estava com o pé sujo. Ele apanhou tanto. E a frase que aquela criança ouvia quando o pai batia é: você não sabe quanto se paga num carro, pá. Você não sabe como que se dá trabalho limpar um carro, e pá. O que ficou no coração dessa criança? Você acha que ficou alguma coisa legal? Não perca os valores da sua família. Vou indo rápido agora, que os dois são bem mais simples. Segunda ideia para a gente guardar está no nosso roteiro. Como que eu posso cuidar da minha família? Doando-se para os meus filhos ou para a minha família enquanto estou vivo, ou enquanto estamos vivos. E o trecho que nós vamos ler está lá em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33, se você quiser recordar lá o texto. Nós falamos dele na parte da manhã. É quando Absalão morre, depois de um confronto todo com Amnon, aquela coisa toda que a gente ouviu hoje pela manhã, o pastor Daniel mencionando, trazendo-nos a reflexão. Mas quando Davi fica sabendo que Absalão morre, a expressão de Davi, ao olhar para Absalão, olhando para um esquife, ele diz a seguinte expressão: quem me dera morrer por ti, Absalão. E me incomoda muito essa expressão, Alex, quem me dera morrer por ti, porque eu já ouvi muitos pais fazendo isso. Só que infelizmente no mesmo contexto que Davi, chorando dos velórios que a gente vai fazer de filhos, de adolescentes, ou até de pessoas adultas, e gritando no caixão e dizendo: eu quero morrer por você. E eu conheci muitos dos que fiz velório, e sei que muitos do que gritavam no caixão, como Davi gritou: quero morrer por você, não tiveram a capacidade de viver por Absalão. Mas depois que morre, quer dar vida. Depois que morre, quer chorar, quer ressuscitar, quer fazer qualquer coisa. Por que você não aproveita a sustentar, a amar, a doar-se para a sua família, enquanto a sua família está viva do teu lado e você inclusive está ali? Só que infelizmente, hoje nós perdemos, e esse choro diante do esquife se torna um choro de remorso, de um tempo perdido, de agressões feitas, e parece que um filme passa na cabeça das pessoas que assim o fazem, mas não são capazes de, enquanto vida, projetar vida para os seus. Nós fizemos o velório, desculpa o termo, presbítero Luiz, o prazer de fazer o velório do seu avô. E eu disse ali, e ouvi outros pastores dizendo que é fácil fazer velório assim. Sabe por quê? Foi fácil fazer o velório das minhas duas avós. Porque são pessoas que enquanto viveram muito e viveram com qualidade com os seus. Ao ponto de que ninguém precisava chorar ali em cima, negando volta, não quero agora. Porque tudo que eles podiam, eles fizeram. Honra quem merece honra, presbítero. Mas eu queria desafiar você. Você tem talvez esperado para falar para os seus pais, filhos, que você os ama? Você está esperando você chegar para o teu pai quanto no esquife, num velório e falar: pai, por quê? Para quê? Pais, vocês estão esperando seus filhos morrerem por causa de uma atrocidade ou qualquer outra coisa assim, para depois chorarem a morte do seu filho, tentando dar vida enquanto podia dar vida. Você era ausente?
Essa semana passada, 2 semanas atrás, meu pai fez aniversário. Desculpa me falar bastante do meu pai, porque se eu for falar de família, eu tenho que falar da minha, inclusive. E eu escrevi um texto, se você olhar no Facebook lá, vai estar um texto que eu escrevi para o meu pai. Meu pai é pastor, é meu super-herói, disse isso muito claro. E eu falei, meu pai, 2 textos, e um deles que eu quero mencionar para vocês, é Hebreus capítulo 11. Que eu já usei e falei isso para o meu pai em velórios, esse texto. A galeria da fé. Homens dos quais esse mundo não é digno. Pessoas maravilhosas, que viveram encantando a tudo. E para mim, o meu pai é esse homem também. Só que eu disse na mensagem que escrevi para ele, que eu não pude estar no aniversário do meu pai lá, e ele entendeu. Fizeram uma festa lá, tinha quase 200 pessoas no aniversário, mas ele entendeu que eu e minha esposa não podíamos ir nesse tempo, ainda não. E eu escrevi para ele, falei, pai, eu já preguei sobre isso em velório, mas eu não quero permitir que eu faça isso, fale isso. Vou falar no seu velório, se Deus me permitir lhe ver lá. No telefone disse isso que eu não coloquei ali, porque parecia uma coisa meio dura, né? Mas eu disse, mas eu quero falar isso para o Senhor enquanto vida. O Senhor é um homem do qual esse mundo não é digno, porque tu és o meu herói. O Senhor é a minha referência. O Senhor é um homem da qual eu olho e falo, eu quero ser igual a meu pai. Várias pessoas comentaram, dialogaram ali e tal. Mas e você, tem feito isso? O que te falta? Oportunidade não é. Tecnologia também não é. O que nos falta é decidir viver e dar vida enquanto estamos vivos. E a terceira e última que eu queria desafiá-los é que a gente, para cuidar da nossa família, a gente precisa promover memórias saudáveis aos nossos. E o texto que nós colocamos é de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quando Paulo vai falar um pouquinho com Timóteo, a despeito de um tempo passado, ele fala que eu vejo em ti, Timóteo, a fé que tinha na sua avó Loide, e da mesma forma na tua mãe Eunice. É uma fé que vinha de geração em geração, e ele finaliza, e que eu vejo em ti. E eu queria desafiar você, nesse terceiro e último ponto, meu querido. Timóteo tinha recordações maravilhosas da sua mãe, que tinha da sua avó, e eles viviam em harmonia celeste quanto família. E eu fico imaginando, porque parece que hoje a gente não tem mais essas memórias dos nossos familiares, até porque não temos mais momentos que podem provocar memórias na gente. Eu lembro, quando eu era criança, que meu pai me ajudou a construir meu carrinho de rolemã. E você, pai, hoje, que é da geração bem mais nova que eu, a tua memória de infância com eles, qual é? Meu pai se lembra quando ele construiu, quando eu voltei com meu dedo roxo, que passava o carrinho, dedão, ficava roxo do carrinho de rolemã, mas eu voltava dando risada, pai, quebrou a rodinha, vamos arrumar, filha. Eu tenho isso na minha memória. Ou outras memórias talvez que você quer, como por exemplo, princípios de vida, onde eu olhava para a mesa, eu não podia comer sem fazer oração com meu pai. Isso me marca, minha esposa sabe, qualquer lugar que eu vou fazer minha oração, porque meu pai, como exemplo de vida, fixou na minha memória enquanto filho. Ou talvez exemplos de caráter. Meu pai, uma vez eu estava fora, não estava ali no momento, na mesma sala, mas meu pai foi assessor parlamentar e assessor de um prefeito, e um prefeito, uma vez que ele era assessor lá, o meu querido Mário conhece lá aquela galera, e o prefeito era meio sabão, vocês entendem mais ou menos o tema, e ele quis escorregar um pouquinho, só que ele tinha feito com que meu pai tinha dado uma palavra para alguém, e depois o prefeito voltou atrás, e meu pai disse com todas as letras para o prefeito, e eu perguntei para ele se era verdade, que ele era amigo nosso. O senhor para mim não tem palavra, senhor prefeito. A sua excelência para mim se perde nessa hora. Porque ou você é homem de caráter sem ser prefeito, ou você é homem de caráter sendo prefeito. Meu pai é desculpa o termo, eu brinco com eles, é um pangaré ali do nada, gente. Um prefeito. Mas é que meu pai sabia o que era palavra. E ele me ensinou, e ensinou o prefeito, inclusive quando eu perguntei, o prefeito falou, você não tem ideia como é que é o pastor Góes, é isso. O homem é duro, o homem bota nós na linha. Qual a memória que teu pai tem te colocado, filho? Ô pai, qual a memória que você tem colocado no teu filho? Memórias, às vezes só de decepção que a gente tem colocado. E não dá para você chegar, filho, agora eu vou orar para você. Eu nunca vi uma campanha, talvez seja próximas aí das igrejas que querem sensacionalismo. Campanha da restauração, formatação do cérebro.
Imagina. Venham que nós vamos orar e vai dar uma formatada no seu cérebro e todas as lembranças ruins, todo o passado vai ser apagado. Ninguém ainda conseguiu, ou com audácia, fazer isso, porque não vai conseguir mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado com as memórias que a gente coloca aos nossos familiares. Às vezes é só briga, só olha você xingando, só olha vocês brigando entre marido e mulher, ou os filhos só ali brigando, ou vendo, ou brigando com os pais. Sinto muito, você está colocando na tua, e daqui a pouco reproduzindo para os seus filhos. Aí você vai olhar e falar, nossa, meu filho fazendo isso comigo. Aí alguém, uma voz de Deus vai dizer, lembra, você fazia isso com os seus. Você fazia isso com o teu pai, por isso que seus filhos estão fazendo com você agora, e aí? E aí Timóteo finaliza dizendo, eu quero servir o Deus da minha mãe Eunice e da minha avó Loide. A pergunta nessa última e nós vamos concluir, você filho, você vai servir os deuses dos teus pais? Olhando para o testemunho da sua família hoje, os teus filhos ou os que vão dar continuidade para a sua família vão adorar ao Deus por causa das memórias que eu e você colocamos neles? Ou não? Por isso, meu irmão, minha irmã, separe tempo para você imprimir isso. Essa semana, tira um tempo para sair com o teu filho. Faça alguma coisa extraordinária com a tua esposa. Surpreenda. Faça algo diferente. Desafiei a galera na sexta-feira lá em casa, lembra? Nosso grupo pequeno. Para a gente pensar em alguém dos nossos pais que tem sonho, que a gente sabe que ainda não se realizou, para a gente tentar realizá-los. Eu fiz isso com as minhas duas avós, compartilhei com ele. As minhas duas avós nunca tinham ido no shopping. Nunca tinha ido no shopping. Morava em Londrina, mas por causa da situação financeira e também por causa da debilitação da saúde, nunca tinham ido. Fiquei sabendo, eu e minha esposa fomos e levamos as minhas duas avós, Dona Antônia e Dona Lazinha, que já está no Senhor, no shopping. Você não tinha ideia como é que é a alegria dessas senhoras. O que é para você ir no shopping? Nada. Mas para alguém, a minha avó foi maravilhoso. E ver o sorriso da minha avó e me dar um beijo. Obrigado, meu neto, de me levar no shopping. Não tem preço. Cuide da sua família, meu irmão. Porque se você não cuidar, o diabo cuida. Eduque a sua família, meu irmão. Porque se você não educar, a sociedade e o diabo toma conta para educar. Mas saiba e não abra mão de que Deus te dá algumas diretrizes, como não perca os valores, doe-se hoje, provoque memórias nos teus filhos, e você vai ver que a tua família vai ser uma casa de bênção. E quando você for mais velho, neto, estiver perto de você, vovô, vamos para a igreja? Quero ir na igreja do vô. Olha que delícia. Papai, vamos para a igreja? Quero ir na igreja que o Senhor vai. Olha que delícia. Eu quero adorar o Deus que o Senhor adora. Não porque você impõe, mas mais porque você, como resultado de vida, é testemunho vivo daquilo que Ele quer.